Durante muito tempo eu falei sobre treino, dieta e disciplina, e tudo isso funciona. Funciona muito. Mas chega um momento em que você percebe uma coisa: isso não é tudo, porque o ser humano não vive só de corpo. Ele vive de corpo, mente e espírito. E quando uma dessas áreas está desalinhada, a vida inteira começa a perder sentido. Você pode ter um físico forte e ainda assim se sentir fraco por dentro. Pode ter disciplina e ainda assim estar perdido. Pode estar evoluindo por fora e completamente vazio por dentro. E talvez você já tenha sentido isso. Talvez você já tenha chegado em algum nível e mesmo assim pensou: era só isso? Existe uma frase atribuída a Sócrates que diz que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E hoje a maioria das pessoas não examina a própria vida. Elas apenas ocupam a mente. A distração virou estilo de vida. E isso está destruindo a capacidade das pessoas de pensar, de sentir e de viver de verdade. Porque quanto mais você foge de si mesmo, mais vazio você se torna. E esse vazio não é preenchido com dinheiro, nem com corpo, nem com status. Existe algo mais profundo. E isso começa na sua mente. Hoje já existem estudos na neurociência mostrando que o cérebro humano não diferencia completamente o que é real do que é imaginado. Quando você fica pensando demais, criando cenários e revivendo situações, o seu corpo reage como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Um estudo da Harvard University mostrou que padrões de pensamento repetitivos ativam circuitos neurais semelhantes aos de experiências reais. Ou seja, você se cansa sem agir e sofre sem que nada esteja acontecendo. Isso explica por que tanta gente está ansiosa hoje. Não é excesso de realidade, é excesso de mente. E quanto mais você pensa, menos você age. E quando você não age, sua vida não muda. E aí entra um dos maiores problemas da nossa geração: dopamina barata. Hoje você recebe recompensa antes mesmo de fazer qualquer esforço. Você rola a tela e sente prazer. Você imagina e sente prazer. Você planeja e sente prazer, mas não executa. Isso cria uma ilusão de progresso. Você sente que está evoluindo, mas não está. E isso te mantém preso. Existe um estudo publicado pela Stanford University que mostra que o excesso de estímulos rápidos reduz a capacidade de foco e aumenta a impulsividade. Ou seja, quanto mais você consome, menos você constrói. E isso afeta todas as áreas da sua vida: seu corpo, sua mente e principalmente o seu espírito. Porque você começa a viver só no superficial, só no imediato, só no que dá prazer rápido. Mas o ser humano não foi feito só para isso. Na Bíblia existe uma passagem muito clara. Em Mateus 6:24, Jesus Cristo diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E isso não é só sobre dinheiro, é sobre prioridade, é sobre o que governa a sua vida. Hoje, o que governa a maioria das pessoas não é Deus. É prazer, validação, status e comparação. E isso nunca vai preencher o vazio. Porque o vazio não é físico, é espiritual. Existe também uma frase muito forte de Aristóteles que diz que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência não é um ato, é um hábito. E isso se conecta diretamente com a sua vida. Porque a sua vida hoje é o resultado dos seus hábitos. Não das suas intenções, não dos seus planos, mas do que você faz todos os dias. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas querem mudar tudo de uma vez. Querem a dieta perfeita, o treino perfeito, a rotina perfeita, mas não conseguem sustentar. Porque mudança real não é intensidade, é consistência. Existe um conceito muito estudado na psicologia comportamental chamado identidade, baseada em hábito. Você não muda quando decide, você muda quando se torna. Quando você começa a agir como a pessoa que você quer ser, mesmo antes de ser. E isso começa pequeno, com decisões simples: treinar mesmo sem vontade, dormir melhor, se afastar do que te faz mal
e organizar seu ambiente. Porque o ambiente molda o comportamento. Se você está cercado de distração, você vai se distrair. Se você está cercado de negatividade, você vai se contaminar. Agora pensa nisso. Antes mesmo do seu corpo mudar, o seu cérebro muda. Quando você treina, você libera neurotransmissores que melhoram seu humor, seu foco e sua energia. Estudos mostram que exercício físico regular aumenta a produção de dopamina e serotonina de forma equilibrada. Ou seja, você começa a sentir progresso interno antes do externo. E isso gera motivação real. Mas mesmo assim ainda falta algo. Porque corpo e mente não são tudo. Existe o espiritual. E esse é o ponto mais ignorado hoje. A oração, por exemplo, não é só um ato religioso. Ela tem impacto direto no cérebro. Estudos em neurociência mostram que práticas como oração e meditação ativam áreas ligadas ao controle emocional, tomada de decisão e redução do estresse. Ou seja, quando você ora, você se fortalece por dentro. Você se acalma, ganha clareza e se conecta. E mais do que isso, você se alinha. Porque quando você alinha corpo, mente e espírito, você começa a viver de verdade. Você deixa de sobreviver e começa a viver com propósito. Mas nada disso acontece sem ação. Você pode entender tudo isso, pode concordar, pode sentir, mas se você não agir, nada muda. Você precisa de direção. Precisa parar e perguntar para si mesmo: para onde eu estou indo? Que tipo de vida eu estou construindo? O que está guiando minhas decisões? Você não precisa ter tudo resolvido. Você precisa começar. Mesmo com dúvida, mesmo com medo, mesmo sem garantia. Porque a mudança não acontece quando você está pronto. A mudança acontece quando você decide. E a partir dessa decisão, a sua vida começa a se alinhar. Se isso fez sentido para você, talvez esteja na hora de parar de buscar só evolução externa e começar a construir algo mais profundo. Se você quiser, nos próximos vídeos, eu posso aprofundar mais nisso e até contar com mais detalhes a minha própria jornada. Mas por enquanto, começa pelo básico. Cuida do seu corpo, organiza a sua mente e fortalece o seu espírito. Porque quando esses três estão alinhados, você não só evolui, você se transforma. E talvez o maior erro das pessoas hoje não seja a falta de capacidade. É a falta de direção. Porque você pode ser disciplinado, pode treinar, pode trabalhar, mas se você não sabe para onde está indo, você só está andando em círculos. Existe uma diferença muito grande entre estar ocupado e estar evoluindo. Muita gente está cansada, mas não está progredindo. E isso gera uma frustração silenciosa, porque no fundo, a pessoa sente que poderia estar vivendo algo maior, mas continua presa na mesma rotina. E a verdade é que o seu potencial não é pequeno. Você só nunca foi ensinado a explorá-lo da forma certa. Existe uma frase muito conhecida que diz que a maioria das pessoas morre sem nunca ter realmente vivido o que poderia. E isso não acontece por falta de oportunidade. Acontece por falta de decisão. Decisão de sair da zona de conforto, decisão de parar de se distrair, decisão de encarar a própria vida com responsabilidade. Porque no final, ninguém vai viver a sua vida por você. E tudo começa com um passo simples. Um passo hoje. Não perfeito, mas real.